Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido da inscrita Fernanda Matos, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio para auxiliar administrativo da Câmara Municipal de Nova Andradina, que aconteceu no dia 15 de outubro de 2023. Bora lá! A primeira questão dessa prova, pessoal, a questão 11, tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: nesta equação aqui, o valor de x que a satisfaz é um número qual desses daqui? Bom, veja bem, ele deu para a gente aqui, ó, esta equação. Vamos escrever a equação aqui, ó. X mais 1 sobre 4, menos 3 menos 2x sobre 2, que é igual a menos 3 sobre 2. Repare, é uma equação que nós temos aqui, é uma equação de primeiro grau, mas é uma equação aqui, ó, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 4, 2 e 2? Repare, como o 4 aqui ele é múltiplo de 2, então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser o próprio 4. Pronto, agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo, o resultado e multiplica em cima. Então 4 dividido por 4 dá 1, vezes x mais 1 vai ficar x mais 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Vezes a parte de cima vai ficar menos 2, que multiplica essa parte de cima. Então, menos 2 vezes 3 menos 2x. 4 dividido por 2 dá 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E agora aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Nós vamos pegar esse menos 2 aqui e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, vamos manter aqui, ó, x mais 1, menos 2 aqui vezes 3, aqui vai ficar menos 6. Menos 2 vezes menos 2x, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2x, aqui vai ficar mais 4x. Vamos pegar esse menos 6 e passar aqui para o primeiro membro, então aqui vai ficar mais 6, e isso aqui é igual a zero. Repare, aqui nós temos mais 6, aqui nós temos menos 6. Então a gente já pode cancelar esse mais 6 aqui com menos 6. X mais 4x, aqui vai ficar 5x. Mais 1, e isso aqui é igual a zero. Pronto, está aqui a nossa equaçãozinha para a gente resolver agora. Vou pegar esse mais 1 e passar aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter que 5x vai ser igual a menos 1. Assim, para a gente achar o valor do x, que é o que a gente está querendo, é só pegar esse 5. Está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o nosso x vai ser menos 1 sobre 5. Pronto, o valor de x que satisfaz essa equação é menos 1 quinto, menos 1 sobre 5. Bom, analisando aqui nas alternativas. Repare, esse número que nós encontramos, que é a solução aqui da equação, que é essa raiz aqui, ó, menos 1 sobre 5, ele é um número inteiro? Não, menos 1 sobre 5 ele é um número fracionário, então a gente pode eliminar aqui essa letra A. Repara, a letra C também está escrito que é inteiro. O número não é inteiro, ele é fracionário, então a gente pode também eliminar a letra C. Pronto, com isso a gente ficou agora entre a letra B, letra D e letra E. Bom, todos eles estão falando que é um número fracionário. Para enxergar mais facilmente, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma retinha real. Sobre essa reta eu vou marcar aqui um ponto zero, que é a origem. A gente sabe que todos os números à direita do zero são positivos e à esquerda de zero são negativos. Então, se eu marcar aqui, ó, 1 e 2, todos esses números aqui são positivos. Já para a esquerda, se eu marcar aqui, ó, menos 1, menos 2, esses aqui são negativos. Repare que esse número que nós encontramos aqui é menos 1 quinto, é um número negativo, então ele tem que estar à esquerda de zero. Veja que nessa letra E, ele está dizendo, é um número fracionário entre 0 e 1. Não, se ele estiver entre 0 e 1, ele vai estar à direita de 0, que é positivo. Ele não é positivo, ele é negativo. Então, você pode eliminar também essa letra E. Agora, a gente ficou entre letra B e letra D. Qual das duas que vai estar correta? Bom, repare que na letra B, ele está falando assim, ó, fracionário entre menos 2 e menos 1. Entre menos 2 e menos 1. E na letra D, é fracionário entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0. Então, esse número vai estar entre menos 2 e menos 1 ou entre menos 1 e 0. Como isso aqui é 1 quinto, significa que a gente está pegando cada parte dessa que a gente está dividindo aqui, ó, em 5 partes. Então, vamos fazer isso. Ó. Nós estamos dividindo isso aqui em 5 partes. Cada parte dessa aqui é a quinta parte dele aqui. Bom, então, essa primeira parte que vem aqui só pode ser o menos 1 quinto. Então, vem menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3 quintos, menos 4 quintos, menos 5 quintos. E vai continuar para cá. Então, menos 1 quinto aqui, que é esse número que nós encontramos, é um número que está entre menos 1 e 0. Portanto, ele é fracionário entre menos 2 e menos 1? Não, ele não está entre menos 2 e menos 1. Então, essa letra B, falsa. Assim está correta aqui, vai ser essa. Ó, fracionário entre menos 1 e 0. De fato, ele é um número fracionário entre menos 1 e 0. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente?
Questão 12, pessoal, tratou basicamente de perímetro e algumas operações envolvendo frações. A questão diz assim: se um quadrado de lados medindo A e um triângulo equilátero de lados de medidas iguais a L tem o mesmo perímetro, a razão L sobre A é igual a qual desses daqui? Bom, então veja que o texto está falando que nós temos aqui um quadrado de lados medindo A. Então, vou marcar aqui um quadrado onde todos os lados aqui são iguais e cada lado aqui mede A. E nós temos também aqui um triângulo equilátero de lados de medidas iguais a L. Então, vou marcar aqui um triângulo equilátero, que é aquele triângulo onde os três lados são iguais. E ele está dizendo que cada lado aqui mede L. Mas ele informou que o quadrado e esse triângulo equilátero têm o mesmo perímetro. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados de um polígono. Então, o perímetro aqui desse quadrado vai ser a soma de todos esses quatro lados aqui. Vai ser esse lado A, mais A2A, mais A3A, mais A aqui, 4A. Agora, o perímetro aqui do triângulo equilátero vai ser esse lado que é L, mais esse lado que é L, mais esse lado que é L, que vai dar 3L. Mas ele informou que ele tem o mesmo perímetro. Portanto, o perímetro desse quadrado aqui que deu 4A tem que ser exatamente igual ao perímetro desse triângulo equilátero que deu 3L. E a questão que a gente determine a razão aqui, L sobre A. Então, repare, nós já sabemos que 4A é igual a 3L, e nós precisamos achar L sobre A. Então, vamos fazer o seguinte, nesta igualdade aqui, nós vamos isolar aqui, essa incógnita A. Então, eu vou pegar esse 4 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Então, A vai ser 3L sobre 4. E agora eu pego esse valor de A que a gente encontrou, a gente substitui aqui nessa razão que a questão está querendo. Então, isso aqui vai ficar, traço de fração, vamos manter aqui L. Esse A a gente encontrou aqui que é 3L sobre 4. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira de cima aqui, essa parte aqui, que é L, e aí a gente multiplica por essa segunda aqui, invertida. Então, está 3L sobre 4, a gente vai multiplicar por L invertida, vai ficar vezes 4 sobre 3L. Agora, repare, nós temos L em cima, temos L embaixo. Então, a gente pode cancelar esse L com esse L. Vai sobrar, portanto, 4 sobre 3. Então, a razão L sobre 4 resultou em 4 sobre 3. E 4 sobre 3 a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma boa questão também, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de equação de segundo grau e operações envolvem frações. A questão diz assim: sendo x1 e x2 as raízes desta equação, então a expressão dada aqui resulta em um número qual desses daqui? Então, observe, ele deu para a gente aqui esta equação, x² menos 4x menos 12 igual a 0. Repare, é uma equação de segundo grau. Aí está falando que x1 e x2 são as raízes desta equação de segundo grau. Para você achar as raízes de uma equação de segundo grau, você pode utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Você calcula delta, aplica a fórmula e acha as raízes. No entanto, aqui para ganhar tempo, repare, como o termo A aqui é igual a 1, a gente pode achar essas duas raízes x1 e x2 mais rapidamente aqui, por soma e produto de raízes. Por soma e produto de raiz, a gente precisa pensar em dois números que somados tem que dar esse número aqui do meio, mas de sinal trocado. Então aqui está menos 4, esses dois números somados tem que dar mais 4. E multiplicados tem que dar esse número aqui, mas com o mesmo sinal. Então multiplicados tem que dar menos 12. Então dessa forma, quais são os dois números que somados vão dar mais 4 e multiplicados vai dar menos 12? Observe que esses dois números serão menos 2 e 6. Faça as contas aí para você ver. Menos 2 somado com 6, de fato, vai dar mais 4. E menos 2 multiplicado por 6, de fato, vai dar menos 12. Portanto, as duas raízes para essa equação são menos 2 e 6. Mas se você tiver qualquer dificuldade em resolver aqui por soma e produto, aplique a fórmula de Bhaskara. Calcule delta, faça as continhas direitinho, você vai chegar nessas mesmas raízes. Pronto, então agora que a gente já sabe quais são as raízes, ele quer que a gente encontre aqui o valor dessa expressão aqui. A expressão é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Então, x1 foi a primeira raiz aqui, que é menos 2. x2 foi a outra raiz aqui, que é 6. Então, aqui é só fazer as continhas. Aqui vai ficar 1 sobre menos 2. 1 sobre menos 2, isso aqui é menos 1 sobre 2. Mais dividido por menos, vai ficar menos 1 sobre 2. Mais 1 aqui sobre 6. Aqui nós temos essa adição que envolve fração. Como é uma adição que envolve fração, a gente tem que tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Qual que é o nosso mínimo aqui entre 2 e 6? Como 6 aqui é múltiplo de 2, então o nosso mínimo aqui vai ser o próprio 6.
Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 6 aqui, ó, dividido por 2 dá 3. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes mais 1 aqui vai ficar mais 1. Menos 3 aqui, ó, mais 1, isso aqui vai ficar menos 2. Portanto, o resultado dessa expressão vai ser menos 2 sobre 6. Mas repare, aqui dá para a gente simplificar. Eu posso dividir aqui, ó, em cima e embaixo por 2. 2 por 2 é 1 e 6 por 2 que vai dar 3. Assim, o resultado final dessa expressão vai ser menos 1 sobre 3. Então, o valor desse número é um número inteiro, fracionário. Repare, menos 1 terço que é um número fracionário, ele não é um número inteiro. Então, a gente pode eliminar aqui a letra A. A gente também pode eliminar aqui, ó, essa letra C, que está falando que ela é inteira, ele não é inteiro, ele é fracionário. E a gente também pode eliminar aqui essa letra E, ele não é um número inteiro. Assim, a gente ficou entre a letra B e a letra D. Mas observe, ele é um número fracionário que é negativo. Então, ele é um número fracionário entre 0 e 1. Entre 0 e 1 ele vai ser positivo. Ele não é positivo, ele é um número negativo. Então, a gente também elimina a letra D. Assim, a única que sobrou aqui, de fato, foi essa letra B, que está dizendo que ele é um número fracionário que vai estar entre menos 1 e 0. E, realmente, o número menos 1 terço é o número que vai estar aqui, ó, entre menos 1 e 0. Assim, a alternativa correta, letra B. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou de uma regra de 3 simples. Diz assim a questão: Laurentino está caminhando com sua filha Felisberta de mãos dadas, lado a lado na Praça Cariello de Moraes Laurenti. Sabe-se que para acompanhar o pai, Felisberta dá 5 passos no mesmo intervalo de tempo em que seu pai executa exatos 3 passos. Sendo assim, quando Laurentino concluir seu 390º passo, ou seja, quando Laurentino tiver dado 390 passos, Felisberta terá concluído quantos passos? A alternativa que corresponde ao valor numérico que preenche corretamente a lacuna do texto anterior é qual dessas daqui? Então, observe, o texto está informando aqui que a filha dele aqui dá 5 passos no mesmo intervalo de tempo e que o pai aqui executa exatos 3 passos. Portanto, a cada 5 passos da filha, nós temos 3 passos do pai. Então, a cada 5 passos da filha, nós temos 3 passos do pai. Como o pai aqui concluiu o 390º passo, então o pai aqui já concluiu 390 passos do pai. Então, para 390 passos do pai, quantos serão aqui os passos da filha? É isso aqui que nós queremos. Então, não sei quantos são, vou falar que vai ser uma quantidade X. Então, perceba que nós temos que essa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. 5 aqui vezes 390, fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 1950. Assim, o valor do x vai ser quanto? 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 1950 aqui por 3, a gente vai encontrar 650. Assim, quando o pai tiver dado 390 passos, a filha terá dado 650 passos. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, tratou basicamente do cálculo de porcentagem. Diz assim a questão: Gumecindo deve ao seu primo Dagoberto um total de R$ 1.200. Na data de hoje, Gumecindo pagou metade de sua dívida e, em acordo com Dagoberto, ficou de quitar o valor devido em 30 dias, acrescido de juros mensais de 2%. Portanto, o valor a ser pago por Gumecindo dentro de 30 dias será igual a qual desses daqui? Bom, repare que o texto está informando que Gumecindo deve ao seu primo Dagoberto, que é um valor de R$ 1.200. Então, repare que o valor total da dívida dele é R$ 1.200. Mas falou que na data de hoje ele pagou aqui metade da dívida. Se ele pagou metade da dívida e o valor total da dívida é 1.200, é porque ele pagou aqui metade, que é 600. Bom, agora repare, se ele pagou metade, quanto que ele ainda deve? O valor total da dívida é 1.200. Ele pagou a metade, que é 600. Então, ele deve a outra metade, que vai ser 600. Mas ele ficou de quitar esse valor devido aqui, que é R$ 600, em 30 dias aqui, acrescido de juros mensais de 2% ao mês. E a questão que a gente determina aqui, qual que é o valor que ele tem que pagar aqui ao final aqui desses 30 dias. Então, ao final desses 30 dias, ele tem que pagar o que ele deve aqui, que é os R$ 600, mais o juro que está sendo cobrado aqui, que é de 2%, calculado aqui sobre esse valor da dívida dele, que é 600. Então, ele tem que pagar os R$ 600 que ele deve, mais 2% desse valor que ele deve aqui, que é R$ 600. Então, aqui é só fazer essas continhas. Nós vamos ter aqui, ó, 600
mais 2% é 2 sobre 100. De 600, de matemática é vezes, então vezes 600. Podemos cancelar 2 zerinhos aqui em cima com 2 zerinhos de baixo. Então ele vai pagar os 600 que ele deve, mais 2 vezes 6, 12. Então ele vai pagar aqui R$12 de juro. Então o valor total que ele tem que pagar ao final dos 30 dias vai ser R$612. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 16, pessoal, tratou do cálculo de uma porcentagem bem simples e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: os amigos Ataúfo, Bernardino e Clarindo almoçaram juntos, e os valores de suas contas individuais, incluindo os pratos pedidos e bebidas, foram iguais respectivamente a R$ 65, R$ 59 e R$ 56. A tais valores serão acrescidos 10% a título de gorjeta pelos serviços do restaurante. Os três resolveram dividir igualmente as despesas, incluindo a gorjeta. Dessa forma, caso cada um dos três amigos pagasse individualmente por seus respectivos consumos, incluindo a gorjeta, é correto afirmar qual dessas daqui? Bom, então veja que o texto está informando para a gente que esses três amigos aqui, Ataúfo, Bernardino e Clarindo, almoçaram juntos e os valores de suas contas individuais, incluindo os pratos pedidos e bebidas, foram esses daqui. E a esses valores aqui serão acrescidos 10% aqui a título de gorjeta pelo serviço do restaurante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é saber qual é o valor da conta de cada um deles, mais esse acréscimo aqui de 10%. Então, os amigos aqui são Ataúfo, Bernardino e Clarindo. Eu vou chamar esses três amigos aqui de A, B, C. Ataúfo, Bernardino e Clarindo. Bom, ele falou que os valores deles aqui foram esses aqui. Como é respectivamente, tem que ser nessa ordem. Então, Ataúfo aqui é 65, Bernardino é 59 e o Clarindo é 56. Então, o A aqui, que é o Ataúfo aqui, foi 65. Então, o Ataúfo 65. O Bernardino aqui, 59. Já o Clarindo foi 56. A cada um desses valores da conta deles aqui, a gente tem que acrescentar aqui esses 10% da gorjeta. Então, vai ser que para o Ataúfo vai ser o valor que ele deve, que é 65, mais 10% desse valor, que é 65. Assim, o valor total dessa conta vai ser o 65 aqui, mais 10% de 65. 10% de 65 aqui é uma conta fácil de fazer, que vai dar 6,50. Portanto, o valor total da conta do Ataúfo vai ser o 65 mais 6,50, que resulta em 71,50. Pronto, então já sei o valor total da conta aqui do Ataúfo. Agora vamos ver aqui para o Bernardino. A conta dele aqui foi 59, mais essa gorjeta de 10% sobre esse valor 59. Fazendo essas continhas aqui, vai ficar 59 mais 10% de 59 é 5,90. E 59 mais 5,90, o valor total da conta dele foi 64,90. Agora o Clarindo foi 56 mais 10% desse valor 56. Portanto, o valor total da conta dele aqui vai ser o 56 mais 10% de 56 aqui é 5,60. E 56 aqui mais 5,60, isso aqui vai resultar em 61,60. Então, esses aqui são os valores que eles deveriam pagar por suas respectivas contas. Mas falou que os três resolveram dividir igualmente as despesas, incluindo a gorjeta. Então, qual vai ser agora o valor total da conta mais esse acréscimo de 10%? É só somar esses três valores aqui, somando aqui, 71,50 mais 64,90 mais 61,60, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente vai encontrar 198. Então, esse aqui é o valor total da dívida dos três. Mas eles resolveram pegar esse valor 198 aqui e dividir igualmente entre os três. Então, vamos pegar isso aqui e dividir igualmente para 3. Assim, cada um dos três agora passou a pagar 66. Então, cada um dos três pagou R$ 66. Mas falou assim, que caso cada um dos três amigos tivesse pago aqui individualmente por seus respectivos consumos, incluindo a gorjeta, o que a gente pode afirmar aqui? Que alguém pagou mais, pagou menos e quanto que pagou a mais ou a menos? Então, repare, o Ataúfo deveria pagar R$ 71,50. O valor que ele pagou de fato aqui foi 66. Então, esse valor que ele deveria pagar aqui, repare, é um valor a mais. E é um valor a mais em quanto? É só pegar o valor que ele deveria pagar, que é R$ 71,50, retirar o valor que ele pagou, que foi 66. Com isso, ele vai pagar aqui, ele deveria pagar a mais aqui, R$ 71,50 menos 66, ele iria pagar então a mais R$ 5,50. E o Bernardino?
Bom, o Bernardino deveria pagar R$ 64,90, mas ele pagou 66. Então, repara, ele pagou um valor aqui, ó, aí ele deveria pagar um valor a menos, ele pagou esse valor aqui a mais. Então, o valor que ele deveria pagar da conta dele sozinho vai ser a menos do que ele realmente pagou, que de fato foi o 66. Mas foi a menos quanto que ele deveria pagar. É só pegar o que ele deveria pagar de fato, que é o R$ 64,90, menos o valor que ele pagou aqui, que é 66. Com isso aqui ele deveria pagar a menos R$ 1,10. Agora vamos ver o Clarindo. O Clarindo deveria pagar R$ 61,60. Esse valor em relação ao que ele pagou de fato é um valor a mais ou a menos? Veja, ele deveria pagar R$ 61,60, mas ele pagou 66. Esse valor aqui, observe, também ele deveria pagar um valor a menos. E é a menos quanto em relação ao que ele pagou de fato, que é o 66. É só pegar o que ele deveria pagar, que é 61,60, menos o que ele pagou de fato, que é o 66. Com isso aqui, o valor a menos que ele deveria pagar seria de R$ 4,40. Agora vamos analisar aqui as alternativas. Na letra A está dizendo: Ataúfo pagaria R$ 5,50 a mais do que pagou. Então, de fato, olha só, o Ataúfo aqui é R$ 5,50 a mais. Então, o Ataúfo ele iria pagar R$ 5,50 a mais. Então, essa letra A ela é verdadeira. Vamos para a letra B. Ataúfo pagaria R$ 5,40 a menos. Não, Ataúfo pagaria a mais e não a menos. Então, essa daqui, falsa. Letra C. Bernardino pagaria R$ 4,40 a mais do que pagou. Veja, Bernardino pagaria a menos e não a mais. Então, essa daqui, falsa. Letra D. Bernardino pagaria R$ 5,40 a menos do que pagou. De fato, o Bernardino pagaria a menos, mas é R$ 1,10 e não R$ 5,40. Então, essa daqui, falsa também. Clarindo teria pago R$ 1,10 a menos do que pagou. Clarindo realmente quer a menos, mas é a menos R$ 4,40 e não R$ 1,10. Então, essa daqui, falsa. Assim, a única alternativa correta vai estar aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, tratou do cálculo de área total e cálculo da diagonal de um cubo. A questão diz assim: a área total de uma peça cúbica, que é a soma das áreas de suas faces, é igual a 72 centímetros quadrados. Sendo assim, a diagonal de tal peça mede em centímetros qual desses daqui? Então, repare, falou que a peça aqui é uma peça cúbica. Então, nós vamos colocar aqui um cubo para ilustrar para a gente essa peça. Como é um cubo, a gente sabe que no cubo todas essas arestas aqui, ó, são iguais. Então, eu vou falar que uma aresta dessa aqui, ó, mede A. Ele informou também que a área total dessa peça cúbica é 72 centímetros quadrados. E a gente sabe que a forma para calcular a área total de um cubo é 6A ao quadrado. E 6 vezes essa aresta ao quadrado. E essa área total ele informou para a gente que é igual a 72. Pronto, vamos pegar esse 6 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Então, a gente vai ter que A ao quadrado aqui vai ser 72 dividido por 6, aqui vai dar 12. Assim, para a gente achar o valor da aresta que a gente está querendo aqui, que é esse A, operação inversa, exponenciação é a radiciação. Então, A vai ser raiz quadrada de 12. Então, já sei que cada aresta desse cubo aqui mede raiz quadrada de 12. Mas a questão é que a gente determina aqui é a diagonal desse cubo. Então, vamos marcar aqui, ó. Aqui nós temos a diagonal de um cubo. E a forma para a gente calcular aqui a diagonal de um cubo é a aresta vezes a raiz de 3. Essa aresta a gente acabou de encontrar aqui, que é raiz de 12. Então, essa diagonal vai ser a raiz de 12 aqui vezes a raiz de 3. E raiz de 12 vezes a raiz de 3, 12 vezes 3, 36. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 36. E a raiz de 36 é 6. Assim, a diagonal dessa peça vai ser de 6 centímetros. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma boa questão também, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi a última questão dessa prova e tratou da resolução de equação de segundo grau. A questão diz assim: estas equações aqui têm uma raiz em comum, que é um número, qual desses daqui? Então, observe, ele deu essas duas equações aqui, ó. X² menos 4x menos 5 é igual a 0. E essa outra equação, x² menos 6x mais 5 é igual a 0. Então, são duas equações aqui, observe, são equações de segundo grau. Nós precisamos encontrar aqui as raízes dessas duas equações. Bom, repare, como as equações são de segundo grau, você pode achar as raízes utilizando aí a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. No entanto, como as duas equações, o termo A aqui, observe, nas duas equações é 1, a gente pode resolver aqui mais rapidamente por soma e produto de raízes. Então, vamos começar resolvendo essa primeira equação aqui, ó, por soma e produto de raízes.
por soma e produto, a gente precisa pensar em dois números que somados tem que dar esse número aqui do meio, mas de sinal trocado. Então aqui está menos 4, então de sinal trocado tem que ser mais 4. Mas que multiplicados tem que dar esse último número aqui com o mesmo sinal. Então, quais são dois números que somados tem que dar mais 4 e multiplicados tem que dar menos 5? Observe que esses dois números devem ser menos 1 e 5. Confira aí para você ver, ó. Menos 1 somado com 5, de fato vai dar mais 4. E menos 1 multiplicado por 5, de fato vai dar menos 5. Então, as raízes para esta equação são menos 1 e 5. Mas se você tiver qualquer dificuldade em resolver por soma e produto de raízes, aplique aí a fórmula de Bhaskara, calcule delta, aplique a fórmula e você vai achar essas mesmas raízes. Pronto, então nós já sabemos que as raízes dessa primeira equação aqui são menos 1 e 5. Nós vamos achar as raízes dessa segunda equação. Da mesma forma que eu também vou usar aqui o soma e produto de raízes. Aqui, por soma e produto de raiz, eu preciso pensar em dois números que somados tem que dar esse número aqui do meio, mas de sinal trocado. Então, de sinal trocado tem que ser mais 6. Então, a soma tem que ser mais 6. E multiplicado tem que dar esse último número aqui, mas com o mesmo sinal. Então, multiplicado tem que dar mais 5. Portanto, quais são os dois números que somados vai dar mais 6 e multiplicados vai dar mais 5? Esses dois números serão 1 e 5. Confira aí para você ver. 1 mais 5 de fato vai dar mais 6. E 1 vezes 5 de fato vai dar mais 5. Então, as duas raízes aqui para esta equação foram 1 e 5. Mas, novamente, se você sentir qualquer dificuldade em achar as raízes usando soma e produto de raízes, aplique a fórmula de Bhaskara, calcule delta e você vai chegar nessas mesmas raízes. Pronto, então já sei que as raízes dessa primeira equação foram menos 1 e 5. As raízes dessa segunda equação foram 1 e 5. Ele falou que essas duas equações elas têm uma raiz em comum. De fato, elas têm uma raiz em comum, que vai ser essa raiz aqui, ó, 5. É uma raiz que é comum. Essa raiz que é comum é um número fracionário? Não, 5 não é um número fracionário, ele é um número inteiro. Então a gente pode eliminar aqui a letra A, letra B e letra C. Ele é um número inteiro que está entre menos 3 e menos 1. 5 não é um número negativo. Então ele é inteiro, mas não está entre menos 3 e menos 1. Então a gente pode eliminar a letra D. Ele é um número inteiro que está entre 4 e 6. Sim, de fato, o 5 aqui, observe, ele é um número inteiro e está entre 4 e 6. Assim, a alternativa correta vai ser a letra E. Show de bola, mais uma boa questão também, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!